Olá, meu nome é Yasmin e eu curso Engenharia Civil. O meu projeto se chama Estudo Numérico do Comportamento de Estruturas Compostas por Barras Simples e Cabos via Método dos Elementos Finitos e foi orientado por Rodrigo Ribeiro Pacola. Inicialmente, falarei sobre a justificativa e os objetivos do projeto. Na engenharia civil, a utilização de cabos e treliças é vista como uma solução para vencer grandes vãos, devido a, dentre outros fatores, seu baixo peso. No entanto, esses elementos estruturais são menos estáveis por causa de sua esbeltez, o que exige uma análise mais cuidadosa no momento do dimensionamento. Além disso, a complicada geometria, as condições de contorno e o alto grau de não linearidade tornam difícil a obtenção de soluções analíticas. Assim, é necessária a busca por alternativas numéricas que representem de forma adequada o comportamento dessas estruturas. Pensando nisso, buscou-se o desenvolvimento de ferramenta computacional baseada no método dos elementos finitos posicional. Os objetivos do projeto foram, portanto, o aprofundamento da formação no que diz respeito ao método dos elementos finitos e a formulação e ferramenta gerada como resultado do projeto. A metodologia utilizada nesse projeto foi inspirada no que é descrito por Humberto Coda no livro O Método dos Elementos Finitos Posicional, e foi dividida em duas etapas, análise estática e análise dinâmica. A análise estática, resumidamente, consistiu no cálculo da força interna a partir de uma força externa aplicada, ou de uma posição prescrita. A análise dinâmica, explicada mais detalhadamente nessa apresentação, foi feita a partir do processo de solução de Newmark e Newton-Raphson, a partir das equações que estão descritas, referentes às aproximações da posição e da velocidade. Para a implementação do código, considerou-se que a aceleração e a velocidade foram calculadas em função das posições atuais de valores conhecidos, ou seja, das posições anteriores. Dito isso, o algoritmo utilizado para a formulação considerou que a primeira tentativa de solução são as variáveis do final do passo anterior, ou seja, a posição atual é a posição anterior, e a mesma coisa para a velocidade e aceleração. Depois disso, calculou-se a força aplicada e as posições prescritas. Então, calculou-se QS e RS, cujas expressões foram apresentadas anteriormente. Calculou-se a força interna nos elementos e a matriz hessiana estática. Posteriormente, montou-se o vetor de forças interna global e a hessiana global. Depois disso, montou-se a hessiana completa. E então, calculou-se o vetor G, aplicou-se as condições de contorno, resolveu-se a posição, atualizou-se a posição, a aceleração e a velocidade e calculou-se a tolerância, fazendo nova iteração caso fosse necessário. Para a validação do código, foram aplicados alguns exemplos. O primeiro deles inspirado na ponte rolante de Londres, cujos dados e o formato estão expostos. Através dos resultados obtidos, pôde-se plotar o deslocamento no software ArcadView, que é esse que está sendo apresentado agora. Um segundo exemplo também foi utilizado para a validação do código e consiste nessa viga treliçada, cujos dados estão apresentados na tabela 1. A partir dos resultados obtidos, criou-se um gráfico que relaciona o deslocamento em função do tempo do nó carregado, para fins de comparação com o que tem na bibliografia. Novamente, plotou-se o deslocamento no ArcadView, obtendo-se esse resultado. Por fim, foi aplicado um terceiro exemplo baseado numa ponte pênsil. Os dados estão expostos também na tabela 2 e o deslocamento está apresentado na tela.